pessoal, Vida Saudável está começando agora e hoje o nosso tema é AVC. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde prevê que 1 em cada 6 pessoas vão ter o problema ao longo de toda a sua vida. Já no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos, uma pessoa morre em decorrência do AVC, contabilizando cerca de 100 mil mortes por ano. É por isso que hoje a gente vai falar sobre este problema e também em alusão ao dia 29 de outubro, o Dia Mundial de Prevenção ao AVC. O Vida Saudável volta logo depois do intervalo, não sai daí. Neste primeiro bloco você vai conhecer a história da amiga querida jornalista Vânia Marinho, que alguns anos atrás sofreu um AVC. Há 10 anos atrás, minha amiga, colega amada, Vânia Marinho, que está aqui ao meu lado, sofreu um AVC. E ela sofreu o AVC mais perigoso, que é o chamado AVC hemorrágico. De lá para cá, fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, enfim. Ela contou com uma estrutura muito boa para estar aqui, ó. Maravilhosa, perfeita para contar essa história para a gente de como foi, né, esse atravessamento do AVC, Vânia. Foi bem difícil. Não é fácil a gente ter uma experiência de quase morte, porque na verdade um AVC hemorrágico não é fácil. Eu digo que foi uma pedra no meio do caminho. Eu vinha uma vida, é um acidente, como o nome mesmo diz, é um acidente, é como se fosse um acidente de carro, é um acidente, só que é um acidente vascular. E aí, vamos dizer, eu vinha numa vida normal, uma vida saudável, minha vida era extremamente saudável, tudo muito bem. E aí, de repente, aconteceu essa coisa que me tirou de tempo, que me deixou fora do ar, totalmente fora do eixo, fora do ar. E a todos da família também. Eu tenho 3 filhos, né? E eles ficaram todos também suspensos. E foi bem difícil, porque como você bem colocou, o hemorrágico é o AVC mais perigoso, deixa sequelas e essa preocupação toda, né? Hoje você tem só essa sequela do lado esquerdo, porque durante esses 10 anos aí deu para recuperar muito bem muita coisa, né? Deu para recuperar sim, mas a gente é exigente, né? Eu sou uma pessoa exigente e do jeito que eu tinha uma vida ativa, por exemplo, eu corria, eu era basicamente uma atleta. E, no entanto, agora eu tive que restringir tudo isso. Aí eu ando com bengala ou com o apoio de uma outra pessoa. Eu não quis ficar muito tempo numa cadeira de rodas, eu fiquei no início numa cadeira de rodas porque era a necessidade que eu tinha, era essa mesmo, para poder me imobilizar, tinha que ser através de uma cadeira de rodas. Mas a gente tem que findar se ajustando à situação. Não adianta negar, é preciso muita psicoterapia para você entender, né, realizar que você não é mais aquela mesma pessoa. Agora você está numa outra realidade e tem que viver a outra realidade e não se tornar uma pessoa amarga, infeliz. Eu me considero a mesma pessoa feliz que eu era. E continuo sendo, mas é difícil. Que é difícil eu não nego, é difícil sim. Tem uma frase escrita na minha parede, exatamente que diz isso. Porque a vida é assim, às vezes ela esquenta, esfria, aperta e depois afrouxa, né? Mas o que ela quer da gente é coragem, dizia Guimarães Rosa. Agora, Vânia, eu acho que uma das coisas assim que mais chama a atenção é exatamente esse relato, né? Saudável, corria, era praticamente um atleta, eu sou testemunha, estagiária de Vânia Marinho na TV Universitária, sempre muito saudável. E assim, acontecer algo com alguém que não tinha, né, aqueles fatores de predisposição, mas existia aí a questão da hipertensão, apesar de controlada, e outro fator importante foi a genética, né? Isso mesmo, né? É bom até alertar as pessoas. Porque quem me via, e como você me via, sabia que eu era a única pessoa, ou que não poderia, é a última pessoa que poderia passar por um AVC, ter um AVC, sofrer um AVC, não é? Mas mesmo assim aconteceu. E eu também fiquei impressionada como é que eu, que tinha uma vida super saudável, fui atleta na adolescência, tinha toda essa vida, não fumante. Então, toda uma vida saudável aconteceu, mas esse fator de hipertensão também
é uma coisa complicada, né? Olha, quem for hipertenso tem que ter cuidado. E o fator genético, a minha mãe também teve episódios de AVC, AVC isquêmico. O meu pai também teve, na época que o meu pai morreu, chamava-se de derrame, não é? Isso era o AVC que ele teve. Então eu estava cercada, viu? Meus filhos morrem de medo, porque tem que fazer logo todos os exames para se prevenir, não é? Mas agora eu estou tocando minha vida, cuidando da minha vida, fazendo todas as possibilidades de prevenção possível, né? Porque para mim a vida é uma dádiva. Já é para todo mundo, imagine eu que passei pelo que eu passei, né? Então aí é que eu tenho que viver a vida mesmo. A vida após um acidente vascular cerebral. Eu sempre fui uma pessoa muito autoastral, tudo isso. Mas eu não, como eu mesma falei anteriormente, não foi o AVC que tirou o meu brilho. O brilho de eu viver, o brilho que eu trago aqui dentro de mim. Não necessariamente o brilho exterior, mas o brilho que eu guardo dentro de mim. De jeito nenhum. Eu sei que eu preciso tocar a minha vida. Acho importante, tenho filhos, tenho netos. E acho que preciso ir por mim também, preciso tocar a minha vida. Acho muito importante isso. E dou a dica, não esqueço que eu dou a dica para as pessoas. Porque eu sei que logo depois de ter o AVC, eu andei falando para algumas pessoas, indo a alguns lugares falar para algumas pessoas, exatamente dando depoimentos sobre o que é passar por um AVC. E exatamente para as pessoas se tocarem, para os familiares também, porque os familiares ficam arrasados, achando que nunca mais vão ter aquele ente querido de novo, são. Mas não é bem assim. Depende, eu sei que depende da personalidade de cada pessoa, mas é importante. A psicoterapia é muito importante também, porque você tem que ajeitar a cabeça. Porque a cabeça da gente dá um nó. E quem não fizer psicoterapia fica difícil para conseguir se levantar, se reerguer. Mas já que a vida continua seguindo, o que é que vem pela frente de Vânia Marinho, que nunca parou quieta, né? Importante, com muitos projetos, sempre muito trabalho. Vai vir podcast, vai vir YouTube, vai vir Instagram. Conta logo pra gente o que é que tá aí sendo preparado. Pois é, né? Querendo descobrir meus segredos. Então, eu depois do AVC, meu primeiro trabalho foi na TV Câmara, né? Um programa maravilhoso sobre cultura, um programa cultural que eu apresentava, produzido por Túlio, também meu ex-estagiário maravilhoso, né? E foi muito bom para mim, foi ótimo. Que aí eu me sinto útil de novo, né? Porque a gente tem essa coisa de só se sentir útil se estiver trabalhando, é da nossa cultura. Se estiver trabalhando, a gente se sente útil. Então é exatamente isso que está acontecendo comigo agora. Eu ando escrevendo umas coisas guardadinhas, estão lá sendo guardadas, às vezes dá vontade de escrever. Nossa, é meu ofício, né? Escrever é o ofício, né? Aí dá vontade de escrever, escrevo, vou ali guardando. E também vontade de, até incentivada por amigas, alguma coisa de, quem sabe um podcast, né? Entrar nessas novas mídias. Não posso ficar para trás, então, podcastzinho, né? Umas inserções em YouTube, né? Instagram, quem sabe, me aguarde. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Bom, chegou a hora então da gente entender os tipos de AVC e as formas de prevenção. A gente conversa agora com o Dr. Marcelo Marinho, ele que é neurologista. O acidente vascular cerebral está entre as principais causas de morte em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde prevê que 1 em cada 6 pessoas terá esse problema ao longo de toda a sua vida. Ou seja, é algo que a gente precisa ficar de olho, precisa ficar atento. E agora, no 13º ano da campanha de prevenção ao AVC, a gente está aqui no Vida Saudável falando com o Dr. Marcelo Marinho, neurologista, que vai começar explicando para a gente o que é o AVC. Porque tem gente que fala AVC, tem gente que fala aneurisma, tem gente que fala derrame. No final das contas, doutor, é tudo a mesma coisa ou há diferença? O AVC, que é a sigla para acidente vascular cerebral, também pode ser chamado de acidente vascular encefálico, mas são sinônimos.
Popularmente, ele é chamado de derrame ou de trombose, mas são termos que não são tão corretos, porque trombose se refere ao sangue coagular dentro do vaso e derrame é o sangue extrapolar do vaso. Então, ele derramar já seria um subtipo específico de AVC. Então, o AVC ele é dividido em dois tipos. A gente tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. AVC isquêmico é quando a artéria entope e falta sangue dali para frente. AVC hemorrágico é quando ela rompe e causa um sangramento no interior do cérebro. Depois que a gente define se é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, a gente tem que definir por que isso aconteceu. Dentro do grupo do AVC hemorrágico, que responde por 20% dos casos, a gente tem entre as causas o aneurisma, que é tão temido que muitas vezes ele não causa sintoma nenhum ao longo de vários anos até o dia que ele acaba rompendo. Agora você falou de causas, né? A gente já consegue identificar essas causas que podem levar uma pessoa a ter um acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou seja hemorrágico? Sem dúvida. Alguns fatores de risco são bem conhecidos da nossa população. Idade é um fator que não tem como evitar, mas os outros fatores são bem controláveis. Se a gente controlar esses fatores de risco, a gente reduz o risco de AVC em 90%. Então, a gente tem a pressão alta, o diabetes, colesterol, sedentarismo, cigarro, a apneia do sono, a obesidade. Quanto mais fatores de risco eu tiver, maior a minha chance de ter um AVC. E cada fator de risco desse vai agir de uma forma diferente. Mas, em essência, a grande maioria faz o quê? Cria aquelas placas de gordura nas artérias que vão entupindo progressivamente até faltar sangue numa região específica que dá o chamado AVC isquêmico. Agora, tudo que você falou são pilares de coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer. Se alimentar bem, dormir bem, praticar exercício físico, controlar a pressão arterial, ter ali a glicemia também controlada. São só esses fatores que vão definir ou existe alguma carga genética, algo que possa, né, trazer ali mais uma predisposição para essa pessoa? Para o AVC que acontece na vida adulta, esses fatores são os mais importantes, sem dúvida. Mas existem vários outros. Então, existem problemas cardiológicos que podem ser herdados também, e essas malformações cardíacas combinarem com formações de trombos dentro do coração que tem um AVC. Algumas arritmias podem acontecer, também gerar o chamado AVC de origem cardíaca, o chamado cardioembólico. Mas a gente pode ter AVC dentro do útero, em idade muito jovem, crianças podem causar o AVC, e aí usualmente se tem, na verdade, doenças do sangue que fazem ele coagular mais do que deveria, e aí a genética costuma estar envolvida. E no caso de existir alguma predisposição genética, a ida ao neurologista ele deve acontecer de quanto em quanto tempo, né? Esse rastreio de repente. Perfeito. A prevenção ela está sendo feita no dia a dia. Usualmente esses pacientes eles já acompanham, por exemplo, com um cardiologista para evitar o infarto agudo do miocárdio. E o infarto agudo do miocárdio nada mais é do que o AVC do próprio coração. É a mesma doença acometendo um órgão diferente. Você tem a obstrução de uma artéria e, com isso, sofre o tecido do coração. No AVC isquêmico, você tem a obstrução de uma artéria e sofre o tecido do cérebro. Então, acaba que quando você vai no cardiologista anualmente para controlar a pressão, diabetes, colesterol, você não está prevenindo só o infarto agudo do miocárdio, está prevenindo o AVC também. Sintomas, que é algo que a gente precisa correr contra o tempo quando a gente fala sobre AVC, né? Tem aquele momento em que dá para identificar, né, que aquela pessoa está começando a ter um AVC? Sem dúvida, mas a gente tem que trabalhar muito nisso, né? Se quem está escutando aqui essa entrevista pensar, se eu tiver uma dor apertando aqui no meu peito, o que é que eu estou tendo? Eu não tenho dúvidas que ele vai imaginar, eu estou tendo um infarto, né? Mas e o AVC? O que é que é? O AVC ele vem por uma lesão numa região muito específica do cérebro. E no cérebro, cada região tem uma função pré-determinada a fazer. Mas usualmente os sintomas são a boca torta, a fala enrolada, fraqueza de um lado do corpo, a dormência de um lado do corpo, a perda abrupta da coordenação. Tem uma palavra na medicina que a gente sempre vai pensar em AVC, que se chama súbito. Eu estava bem e de uma hora para outra isso aconteceu. Nesses momentos, o AVC tem sempre que ser pensado. Tem que ser rápido, né? Porque nesse caso o tempo vai determinar as sequelas. Sem dúvida, o tempo é importantíssimo porque a gente tem um tempo muito curto para os tratamentos específicos. Se a gente pensar no AVC isquêmico, o que está acontecendo no meu cérebro? Uma artéria entupida e o cérebro está sofrendo a cada minuto que passa. Eu tenho que desobstruir essa artéria. E eu tenho um tempo para dar uma medicação injetável
de 4 horas e meia só para desobstruir. Então tem que ser muito rápido entre o início dos sintomas e o médico começar a medicação. Mesmo que seja um outro tipo de AVC, que é AVC hemorrágico, muitas vezes o tratamento é cirúrgico. A gente comentou também sobre o aneurisma. Se eu não tratar esse aneurisma, esse hematoma pode crescer cada vez mais e um risco até de óbito acontecer. Doutor, agora por que a gente tem visto um aumento, né? Tem percebido um aumento de casos de AVC? A gente pode apontar o fator pandemia, né, como algo que realmente aumentou os casos? A pandemia, a gente viu duas coisas combinando com esse aumento dos casos de AVC. Uma primeira é que o COVID é uma doença protrombótica, aumenta a coagulação e dava eventos como o AVC como desfecho do próprio COVID. Então isso é uma coisa que aconteceu no mundo todo. Uma segunda coisa é que logo no pós-pandemia, quando a gente pergunta para esse paciente, quando foi a última vez que você foi no seu cardiologista, a resposta foi faz 1 ano e meio, faz 2 anos. E os seus remédios do dia a dia, seus exames de sangue, estava tudo atrasado. Então, na verdade, o que se viu foi que as doenças antigas continuaram lá, só que elas passaram a ser parcialmente tratadas. E como elas são fatores de risco para AVC e para infarto, essas doenças aumentaram também. Se a gente tem o AVC como uma das primeiras causas de morte no mundo, por que ainda chega tão pouca informação, né, na população com relação aos fatores de risco, à prevenção? Há 30 anos atrás, essa frase era perfeita também para o coração. Então, uma pessoa que tivesse uma dor apertando no peito, ela não lembrava de cara de infarto agudo do miocárdio. Isso só vem com publicidade, com campanha de marketing direcionado. Então, precisa de investimento governamental, e isso aconteceu com um peso para a cardiologia, para o infarto agudo, e agora já vem acontecendo um pouquinho nos últimos anos para o AVC também. A gente percebe essa mudança gradual e os pacientes já começam a chegar dizendo: eu acho que eu estou tendo um AVC, mas a leitura que se tem é que ainda é pouco, precisa de muito mais. E a gente pode vir para o estado do Rio Grande do Norte, né? A gente não tem ainda construída uma linha plena de cuidado ao AVC no estado. Isso está em andamento, mas eu acho que vai dentro da linha vir muita publicidade também. Deixa aí um recado para o pessoal que está em casa com relação à prevenção, né, e essa campanha tão importante que já está aí no 13º ano, que é a prevenção ao AVC. Perfeito. Eu acho que o mais importante é pensar agora, será que eu tenho algum risco de ter um AVC na minha vida? Mas para responder isso aqui, eu tenho que pensar quais são os fatores de risco do AVC e será que eu estou controlando? Então pensa neles: pressão alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, obesidade, a chamada apneia do sono, que a pessoa ronca e acha que é só um roncozinho bobo, mas não, é um fator de risco para AVC. Então a ideia que fica é: pense sempre nos fatores de risco como algo que pode ser controlado e com isso reduzir em 90% a chance de ter um AVC ao longo da vida. O Vida Saudável não terminou ainda não, fica por aqui que depois do intervalo tem mais. A fisioterapia neurofuncional é uma grande aliada para que os pacientes que passaram por um AVC possam se recuperar. Você vai conhecer agora quais são os tratamentos hoje disponíveis na fisioterapia com o Dr. André Pantoja. O acidente vascular cerebral, o AVC, ele se caracteriza pelo déficit neurológico que leva o indivíduo a ter que reaprender e desenvolver a capacidade motora que foi comprometida, né? E a fisioterapia neurofuncional, ela, na verdade, ela chega para ser uma chave para o recomeço dessa pessoa que teve alguma das suas funções comprometidas. Para falar sobre esse assunto, então, dessa reabilitação, eu estou aqui com o André Pantoja, ele que é fisioterapeuta neurofuncional e é quem está à frente, né, dessa reabilitação de pessoas que sofreram em algum momento, passaram por um AVC. Doutor, para começar então, como é que funciona essa reabilitação? Vai depender do tipo do AVC, da idade da pessoa, o que é que vai ter que ser levado em conta para que você comece então a trabalhar junto com esse paciente para tentar devolver a vida e qualidade de vida a ele? Essa reabilitação de um paciente neurológico, no caso do AVC, o AVC é a maior incapacidade funcional do mundo. Então é a doença mundial que deixa mais sequela no ser humano e incapaz de voltar ao trabalho dele. Então hoje em dia a gente tem vários avanços na reabilitação em relação a esse tipo de paciente.
E hoje a gente tem coisa mais importante, que é a transdisciplinaridade das profissões. Então, quando esse paciente dá entrada no hospital ou faz uma cirurgia, a equipe de reabilitação já é acionada para atender aquele paciente. Então, o primeiro ponto muito importante é você, quando sentir os sinais e sintomas, já ir direto, né, para o hospital procurar ajuda. E logo depois do atendimento clínico do especialista médico, você começar a reabilitação. Então, existe a reabilitação funcional do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra. Todos esses vão trabalhar hoje juntos com essa reabilitação desse paciente. E eu acho assim, apesar das técnicas novas que existem no mercado, eu acho que esse é o grande feito no nosso século, que é o fisioterapeuta conseguir sentar na mesa com o neurologista, com o neurocirurgião, com o psicólogo, com o enfermeiro, com o fonoaudiólogo, e a gente conversar entre si e ver qual é o melhor para aquele paciente e dar o retorno para aquele profissional do que a gente está fazendo, do que está acontecendo, né? Esse acompanhamento. Então, eu acho que esse é o principal motivo dessa melhora que a gente vê nos pacientes. Quais são os exercícios que vocês costumam fazer? O que é que vocês vão lançar mão para tentar devolver aí a qualidade de vida? Geralmente o AVC ele causa sequelas motoras, mas obviamente isso vai depender da área onde ele foi afetado, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm lesão posterior que pega a parte da visão. Então, hoje já tem reabilitação visual, com todos os profissionais que eu falei anteriormente, né? Então, pode pegar uma parte auditiva, a pessoa ficar sem escutar, sem falar, sem sentir o gosto, sem conseguir deglutir. Então, tudo vai depender da área onde foi afetado. Quando isso é organizado, quando há uma anamnese em relação a esse paciente, ele é encaminhado, aí vai se ver o melhor protocolo para se fazer. As técnicas evoluíram muito hoje em dia. Então, falando mais em relação à fisioterapia, hoje a gente tem a questão da realidade virtual, né, que a gente pega tecnologias novas, ou seja, o paciente tem aquele braço acometido e não mexe com a mão. Então a gente consegue botar uns capacetes nesse paciente, uns óculos virtuais, e ele vê um avatar da mão dele. Então acaba que o cérebro vai condicionando que ele tem aquele braço de novo. Esse é um tipo de reabilitação, como de pé, de perna, do membro que for afetado, né? Além disso, nós temos a estimulação elétrica craniana, né? Que a gente coloca eletrodos superficiais naquela região específica do cérebro que foi afetado e a gente estimula, ou seja, tem áreas que não estão funcionando muito bem e a gente faz uma excitação. E tem áreas que podem estar muito excitadas, então a gente dá uma moderação, uma diminuição, né? E fora outros, hoje tem muito trabalho também, até aqui no estado, em relação à ecoterapia, que é com cavalos também, com animais também, né? E fora a fisioterapia tradicional, que ela é muito importante, com alongamento passivo, com mobilização. Então a gente tem as barras paralelas também para trabalhar a marcha, as pontes, as escadas. Queria que você falasse um pouco sobre esses resultados que a literatura já mostra, dessa devolução, né, da funcionalidade dessa pessoa que sofreu um AVC. Em relação a esse avanço tecnológico terapêutico, ele tem muito a ver com o estudo da fisiologia do cérebro, né? Então, como eu falei para você, há 20 anos atrás, acreditava-se que o neurônio, que é uma célula específica do cérebro, morresse e já era, acabou, né? Então tinha esse pensamento e tinha o pensamento que você não criava novas células neuronais. Hoje, sabe-se que você cria neurônios até a morte, né? E que o cérebro tem um alto poder de regeneração, que a gente chama de neuroplasticidade. Então, nosso cérebro é plástico. Então, a cereja do bolo da reabilitação é você descobrir essas janelas de neuroplasticidade e atacar precisamente o que o cérebro está precisando, estimulando ele, seja visual, seja motor, e aí você vê o resultado, você vê o milagre acontecer. E esses milagres, eles têm tempo, né? Assim, tem um tempo, um prazo para que aconteça. Claro, vai depender muito da disciplina, né? Da condição dessa pessoa, de ter os profissionais ali ao redor. Mas, de uma forma geral, a gente consegue reabilitar um paciente em quanto tempo? Então, como você disse bem, vai depender muito do tipo de fisioterapia ou reabilitação que é feito, da idade, do sexo, né? Da lesão. Isso vai depender muito. Mas a gente tem a forma aguda, que até 6 meses a gente batalha bastante para a gente resolver o mais rápido possível. Mas, como eu te falei, a tecnologia faz que essa janela aumente e a gente consiga mais tempo para resolver aquilo ali.
Agora sim, é claro que hoje muito pouco da população tem plano de saúde, né? E às vezes o plano de saúde também não cobre um serviço bom de terapia ou até de clínica, né? Então, mas é bom saber que aqui no estado do Rio Grande do Norte nós temos o Hospital Nofre Lopes, que é gratuito na reabilitação, a gente tem um centro de reabilitação adulta e infantil, também o CRA e o CRI. Então são lugares com profissionais muito bem treinados, capacitados para resolver esse problema. Queria que você falasse duas coisas aqui pra gente. A primeira é o que fazer, né, naquele momento em que se consegue identificar os sintomas, qual hospital que se deve ir, né, os primeiros cuidados com esse paciente e também o que é que vai acontecer nesse dia 29 de outubro, que é o dia realmente, o dia mundial do AVC. Quando você reconhecer os sinais e sintomas e tiver em dúvida que está tendo um derrame, um AVC, a gente tem um lema que é tempo perdido é cérebro perdido. Tá? No AVC, se você tem algum sintoma, algum sinal, você já está morrendo. O seu cérebro está morrendo. É diferente, por exemplo, do infarto. No infarto você sente algum sinal, algum sintoma e é revertido isso na urgência. O AVC não, o seu cérebro já está morrendo. Tá? Como eu falei antes, pode ter uma neuroplasticidade, mas naquela área ele morreu. Certo? Então, assim, quanto mais rápido for reconhecido, mais rápido for atendido, mais a probabilidade disso aumenta, de não ter sequela e de não ter um risco de morte. Tá? Então, isso é importante. Tempo é vida, nesse caso. Tá? Então, é importante ligar para a SAMU, pegar um carro de alguém, levar você e correr para um hospital. Né? Aqui em Natal, o hospital de referência é o Hospital Valfredo Gurgel, com porta aberta para AVC. Lá você vai ter atendimento qualificado, treinado e mantido, com insumos, com remédio, tomografia, tudo lá certinho para o AVC. Em outros lugares não adianta você ir para ponto de atendimento, para posto de saúde. Vá, procure o hospital da sua região de referência. E eles vão fazer o atendimento e, se for necessário, eles vão transferir para o Valfredo também. Né? Em relação à campanha, esse ano é 13º ano de campanha. Na pandemia a gente fazia tudo virtual, né, que não podia ir para a rua, mas esse ano vai recomeçar e vai recomeçar lá em Santa Cruz, na UFRN de Santa Cruz, na Facisa. Lá já vai começar dia 24 e vai até dia 4 de novembro. Dia 29 ela vai fazer essa ação no supermercado Rede Mais, lá de Santa Cruz. Né, e vão ficar lá de 7 às 10 da manhã fazendo a hipertensão, a pressão arterial, ver se a pressão arterial está comum, fazer também os testes glicêmicos e vai fazer as orientações. Se você quiser saber de toda a programação, é só acessar o www.combatendoavc.com.br. Lá a programação está bem descrita, exemplificada, para que você possa arrumar um tempinho na agenda e participar dessa campanha que é tão importante. Para terminar, agora sim, queria que você deixasse esse recado para o pessoal que está em casa com relação à prevenção. Tem um dado mundial que ele diz que 90% dos casos poderiam ser evitados com informação e com a prevenção. Né? Então, o fator de risco principal é a hipertensão arterial não controlada, o segundo é a diabetes não controlada e o terceiro é o colesterol não controlado. Além disso, manter uma alimentação mais saudável, né, e praticar exercícios. E, por último, não fumar e cuidado com o excesso de álcool também. Eu queria só mais falar mais uma coisa, que a gente tem também aqui nesse panfletinho o aplicativo do AVC, que é gratuito, tanto para iOS, iPhone, como para Android. Tá? Você bota na busca AVC Brasil, você baixa gratuitamente ele, e ele vai te mostrar tudo também sobre a campanha, e também tem um lugar lá que ele tira dúvidas com profissionais, e também tem o botão do pânico, que você toca e seu celular liga direto para a SAMU, para o 92. Então é importante também a tecnologia que nos ajuda, né, e que pode salvar vidas. Bom, pessoal, Vida Saudável vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. E não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, onde você pode enviar sugestões de temas, críticas, enfim, @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá! Tchau!